Então, esse estudo do método de associação livre que Freud passou a ter, ele retrata em que o paciente ele deve relatar, né? Relatar qualquer pensamento naquele instante que ele esteja dentro do tratamento. Porque Freud ele vem buscar dar sentido à origem dos sintomas das doenças psíquicas. Ele quer saber a origem dos sintomas das doenças, né? Então, quando ele vem e trabalha esses conceitos, ele chega ao conceito da dinâmica da personalidade. Então, um dos conceitos principal da psicanálise de Freud está relacionado à dinâmica da personalidade. O que ele vem trazer? Ele vem trazer que a personalidade depende da energia psíquica, né? No entanto, essa energia ela vem influenciada aonde? Lá do inconsciente, certo? Ele vem do inconsciente, ele tem também a consciência e o pré-consciente. Se formos abordar, a gente pode pegar como se fosse um iceberg, né? Como se fosse um iceberg, onde a ponta do iceberg, ele viria a ser o consciente, a parte mais rente, né, a superfície seria o pré-consciente e a parte mais funda o inconsciente. Então, para Freud, essa personalidade depende de energias psíquicas, né? O inconsciente, na verdade, né, a parte mais profunda, ele consiste de um reservatório dessa energia que se encontra no instinto das pulsões. Então, o inconsciente ele está lá no mais fundo da superfície da mente humana. Com isso, ele tanto impulsiona, né, ele vem tratar esse tema, impulsiona a vida ou impulsiona para a morte, né, de certa forma. Por isso que ele trata também a questão da pulsão para a vida e pulsão para a morte. E esse conceito que ele vem trazer da consciência, inconsciência e pré-consciência continua sempre a florescer, de certa forma. E a consciência representa uma estrutura egóica, responsável pela compreensão e da realidade exterior. Quando a gente vai tratar algo relacionado à consciência, inconsciência, a consciência é aquilo que está externo, né, de certa forma, aquilo que eu consigo compreender, está na fase exterior da mente humana. Já quando você encontra algo que está lá no inconsciente, ele está em um certo profundo. E essa inconsciência ela pode surgir a qualquer instante, né? A qualquer momento. E muitos dos fatores que estão no meio externo, que vai para a inconsciência, de certa forma, algo que você supre do meio externo, retrai no meio externo, então você sofre naquele meio externo, pode ir para a inconsciência. Para isso, ele pode passar pelo intermediário, que seria a pré-consciência, né, digamos assim. Então, o pré-consciente torna-se uma estrutura intermediária entre o inconsciente e a consciência. Os conteúdos psíquicos podem vir a permanecer no pré-consciente, né, prontos a adentrarem na consciência, né, para vir para o meio externo, como também ele pode ir para a inconsciência, né, a qualquer instante. Que nesse total entre consciente, consciente e pré-consciente, Freud estabelece o seu conceito ainda formalizando na estrutura da personalidade. Okay? Então, quando você vê a psique formada, ele pode ser, digamos assim, determinado em três instâncias, que para Freud nós vamos encontrar a questão do id, do ego e do superego. O id corresponde, de certa forma, a algo que está herdado desde o nascimento, através dos seus instintos, das suas pulsões. O id, na verdade, seria aquilo que não é possível controlar, né? Não seria possível, de certa forma, controlar. Ele tá no nosso interior, ele está nas nossas pulsões, né? Ele vai tratar isso como pulsões, ele está no nosso inconsciente, ele não tem, digamos assim, certo controle. Então, na hora que Freud ele analisa esse id, ele equipara até ao inconsciente, ele está lá no nosso consciente,
ele está relacionado ao nosso libido, aos desejos, ao prazer, que de certa forma ele pode, digamos assim, ele pode ser liberado a todo instante, né? Esse id, ele busca cada vez mais a satisfação. Ele não está relacionado, ele não está preocupado como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Ele não tem, digamos assim, uma métrica a ser analisada. Ele apenas ele vai servir para analisar nossas condições. De certa forma, ele vai aliviar nossas tensões, né? Com isso, Freud ele traz também, né, o id, o ego, o superego, o outro fator extremo. Pode ser determinado o id como um fator extremo inicial, lá do inconsciente, e o superego, outro fator também, que de certa forma ele vai dar um freio, né? O superego. O superego seria, digamos assim, a realidade, né? Ele seria o princípio da realidade. Ele procuraria discernir aquilo que seria fantasia da realidade, né? Ele seria uma estrutura realmente egóica mesmo, né? Ele daria ele daria, digamos assim, os valores, as ideias da sociedade. Ele seria, digamos assim, o seu valor, né? Nem seria nem tanto valor, mas sim o princípio daquilo que você deveria seguir. Por exemplo, se você tem algo a fazer, ele vai seguir, sim, eu posso fazer, mas mediante aquele princípio, né? De certa forma, o superego seria a repreensão. Seria a repreensão daquilo que o id poderia ou não fazer. Se o id, apesar da sua inconsciência, ele ultrapassasse os limites, o superego viria e diria: isso aqui não poderia ser feito. Na hora que o superego, o outro lado extremo, ele dosa isso aí, ele lança essa normativa, o ego faz esse meio termo. O ego, de certa forma, ele ia fazer esse princípio da realidade se transformar como deve ser. O seu desejo, a sua realização ficar limitada, né? De certa forma. Ele ia realizar testes de realidade por meio das funções cognitivas e intelectuais. Então, quando Freud traz esses conceitos dos principais das suas principais funções referentes à psicanálise, ele traz esses 3 temas importantíssimos, né? Então, o ego, ele tem mecanismo de defesas a qual ele vai poder dosar tudo isso, né? Ele pode utilizar alguns mecanismos como o recalque, a formação reativa, a negação, certo? Com a intenção de proteger o aparelho psíquico diante de conteúdos indesejáveis. Então, de certa forma, o ego ele vai ser essa dosagem, né? Essa limitação que será transferida do ego, do superego entre o id. Então, esse é o conceito da psicanálise propriamente dita pelo Sigmund Freud. No entanto, ele vem trazer etapas de desenvolvimento também psicossocial. Psicossexual. Freud ele tem essa característica de trazer os seus estudos relacionados à sexualidade, mas não é a sexualidade comum como a gente costuma ouvir, né, digamos assim, de certa pessoa adulta, né, digamos assim, mas ela traz uma sexualidade de desenvolvimento, de certa forma. Quando ele vem trazer essas etapas de desenvolvimento psicossocial, ele traz algumas fases dessas etapas, como a fase oral, né? Ou seja, a zona erógena, quando o ser humano nasce, de certa forma, né? Quando seria o princípio de vida do ser humano. Então, o primeiro ponto, digamos assim, de libido para o ser humano seria a boca, né? A boca. O prazer
o desejo, de certa forma, o prazer viria através dos lábios, da língua. Por isso que a criança ela busca a sugar objetos, a chupar dedos, chupeta, né? Por quê? Porque ele traz esse primeiro prazer, de certa forma, essa libido, né? Através do contato, né? Do contato com a boca. Ou seja, o prazer seria o contato do mundo exterior através do sistema oral, né? Então, nessa fase, quando criança, é muito comum os pais terem cuidado com objetos pequenos, ter cuidado quando pegar e levar algo à boca. Por quê? Porque seria tudo que a criança pega, ele iria levar para a boca, né? E na fase adulta é muito comum você ver pessoas, né, que buscam fumar, beber, beijar, lamber. Por quê? Porque também esse prazer ele também se propaga durante a vida, a vida humana, né? Toda a sua vida. A segunda fase que nós vamos ver Freud trabalhar dentro da psicossexualidade é a fase anal, né? Esse é o meio, digamos assim, que a criança desenvolve, né? No início também da sua vida, entre 1 ano e 3 anos e meio por aí, ele vai desenvolver o controle do músculo, né? Do músculo do ânus, onde vai permitir o controle voluntário da retenção ou repulsão de fezes. Essa é a fase onde a própria criança ele consegue, de certa forma, dominar, né? Dominar a evacuação, porque até antes não ele fazia todas as suas necessidades sem esse controle. Mas já agora não, ele já passa a ter o domínio. Os pais começam, de certa forma, a elogiar a criança. Parabéns por isso, por você estar conseguindo. Então, nessa fase, a criança passa a ter o prazer tanto na questão de evacuação, mas também ela pode sentir o prazer na questão de retenção, porque ela consegue ter aquele controle, né? Então, com isso, essa fase ela é uma fase que vai ter agora, né, o prazer da criança em desenvolvimento da questão do controle, eu vou ler aqui, do controle da esfíncteres, né? Então seria uma parte onde ele iria ter esse controle. Já um pouco mais à frente nós encontraremos a fase fálica, né? Onde seria a fase da zona erógena e genitais do crescimento do indivíduo. Seria a fase entre torno de 3 a 5 anos de idade. Essa fase é a fase onde o menino ele percebe que ele tem o pênis, né, de certa forma. Já a menina ela percebe que não tem, né? Não tem. Ou seja, é uma fase comum onde eles passam a querer tentar entender, né? A ter e a não ter, né? A não ter. Então, quando chega nessa fase, chega a época da curiosidade entre as crianças, né? De certa forma. E com isso, eles passam, digamos assim, a ter, de certa forma, o seu desenvolvimento nessa questão fisiológica aqui, né? Nessa questão fisiológica seria da parte da fálica, entre o interesse de conhecer